E a minha maior satisfação nessa vida é falar para as pessoas que Jesus fez na minha vida. Então, sou fruto dessa graça que também te alcançou e que tem alcançado a muitos. Eu sou mineiro, lá da cidade de Montes Claros, mas já moro há 32 anos no estado do Espírito Santo, então já me capixabei, né? Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Então, mas a gente não esquece as origens, né? Então, sou mineiro, mas hoje, aliás, me deram até um título lá de cidadão vilavelhense, que é a cidade onde eu moro, e muitos não sabem, mas é a maior cidade em população no estado, e a capital, que é a Vitória, ela fica em terceiro lugar. Depois tem Cariacica, depois Vitória. E eu sou casado com Mônica, uma carioca. Deus nos deu 3 filhas. A primeira Deus levou, com 4 meses de vida, Monique. E depois o Senhor nos concedeu a Samanta, que hoje ela está casada, graças a Deus. Uma menina muito, muito abençoada pelo Senhor. E ela tem muito a ver com o nome dela, né? Samanta significa, no aramaico, aquela que escuta. É gostoso isso, né? Aquela que ouve. Porque às vezes é difícil os filhos da gente, em certa idade, né, nos ouvir. E ela sempre nos escutou. Ela é uma menina muito bem sucedida. Menina com 27 anos, já é uma blogueira conhecidíssima no estado, na área de modas, lá no estado. E é uma empresária bem sucedida. 27 anos. É a mão de Deus sobre a vida dela, e aquilo que ela aprendeu com o papai e com a mamãe, ela obedece na palavra de Deus. Esse aqui é o livro. É o segredo para o sucesso de quem deseja ter uma vida vitoriosa. E a Thalita também andando pelo mesmo caminho. Thalita hoje, ela é solteira, faz jornalismo no Rio, e está com 22 anos, e tem uma família que ama Jesus. E todas as minhas filhas são do Senhor Jesus, foram consagradas, batizadas, e tenho o prazer de viver para o Senhor. Antes de ler a palavra com vocês e nós darmos seguimento ao nosso estudo nesse seminário que começou ontem, eu quero falar para os irmãos: Deus me deu um privilégio, me deu uma habilidade que eu jamais imaginava e sequer sonhava em ter essa habilidade. E se você perguntar para um dos meus colegas, na época que eu estudava no seminário, se você perguntasse para ele, vem cá, Ivonildo, quando estudava com você, ele sonhava em escrever alguma coisa? Nunca na minha vida eu disse assim, eu tenho um sonho de um dia ser um escritor. Não. Mas a Bíblia fala que aquilo que o homem não viu, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que jamais passou pelo meio, pelo seu coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu não vou negar para vocês, quando estudava no seminário, o máximo que eu conseguia ler, além da Bíblia, aqueles 3 capítulos que a gente faz por dia, que era a orientação que a gente recebia, né? Se você ler 3 capítulos por dia, no final do ano você termina de ler a Bíblia. Eu fazia aquilo todos os dias, orava, tinha meu tempo de oração, e eu conseguia ler um livro desse por mês. Eu achava que eu estava abafando. Eu achava que eu estava, como diz na minha terra, por cima da carne seca. Estava de bem, e me sentia vaidoso com aquilo. Eu leio um livro por mês. Até que um dia Deus esfregou meu nariz no chão, mas foi uma esfregada que doeu, viu? Mas valeu a pena. Eu fui participar de um congresso de pastores e líderes, e quem era o pregador? Dr. Jorge Barros, um dos maiores pregadores que eu já conheci e que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele contou uma história que eu quero contar para você,
que talvez isso vai estimular e vai mexer com você, que não gosta de ler, e que talvez nunca tenha lido um livro na sua vida. E até ficou feliz quando um ex-presidente nosso falou assim: graças a Deus, quando ele recebeu a presidência, foi o primeiro diploma que eu recebi na minha vida, foi esse aqui. E ele confessou publicamente: nunca li um livro. E continuou, arranjou parceiro. Esse tipo de coisa, a gente só anda para trás quando a gente se afina e liga com pessoas que detestam uma coisa que é imprescindível. Aliás, a própria Bíblia diz assim, claro, ela está referindo a isso aqui, mas você pode pensar o que você quiser. Aplica-te à leitura. E o homem que escreveu dos 27 livros da Bíblia, 16, ele só falava 5 idiomas. Ele tinha que ler muito, né? Para falar 5 idiomas, você tem que estudar. O apóstolo Paulo foi a mente mais brilhante que o mundo conheceu depois de Jesus. Um homem fantástico. E ninguém pode ter uma mente brilhante se ele não é uma pessoa que gosta de ler. E eu achava que eu gostava. Aí eu estou lá ouvindo o Dr. Jorge Barros, naquele congresso de pastores e líderes, e ele falou o seguinte, que conheceu um empresário, que antes de ir para o trabalho dele, o empresário lia 3 capítulos da Bíblia, empresário crente, ele orava, e ele lia um livro de 100 páginas antes de ir para o trabalho. Eu tomei um susto. Eu falei: não ouvi direito esse negócio. E o Dr. Jorge Barros, vendo que alguns ficaram apreensivos com o que ele disse, ele falou: vou repetir. Aí ele falou de um empresário que antes de ir para o trabalho, de segunda a sexta, ele lia um livro de 100 páginas. Aí eu fiz uma conta rapidinho. 1 por dia. Se o empresário trabalhava de segunda a sexta, 5 livros na semana. 20 no mês. Se o mês tinha 5 semanas, 25 livros. Mas eu só quis ficar com um mês, com 4 semanas só. Porque os nossos meses, a maioria, 4 semanas. Eu só quis ficar com 4 semanas. Eu falei: 20 livros por mês. E eu leio, você pastor, eu estava me preparando para ser pastor, eu estou lendo um livro por mês. Eu senti o Espírito Santo pegar a minha... Claro que ele não faz isso, né? Ele é muito gentleman, ele é preciosíssimo, mas é a linguagem que eu tenho, não tem como usar outra linguagem para você aqui. É como se ele tivesse me apanhado por aqui, ó, pelo colarinho aqui, junto com o pescoço e a cabeça, esfregado meu nariz no chão e tivesse dizendo para mim assim: ó, toma vergonha. Você quer ser pastor, você quer ser um pregador da palavra e ler um livro por mês? Você vai dar o que para esse povo? Eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha. E eu quero dizer para você uma coisa: eu só apanho uma vez, eu não apanho 2 vezes não. Eu saí dali daquele retiro com raiva. E essa raiva é boa, não é pecado não. É a raiva estimuladora, provocadora. Mexeu comigo. Eu falei assim: não, vou tomar vergonha na cara e eu vou começar a ler. Escute isso. Comecei a ler. No mês seguinte, sabe quantos livros que eu li? 23 livros. Eu não ouvi um amém. Que incentivo que você me deu aqui, hein? Que incentivo. Eu li 23, a menos que você tenha ficado assustado, eu entendo. Aí, eu li 23 livros. Aí, quando eu comecei a ler, e que eu li 23 livros, alguém falou: você vai ficar doido, hein? Você vai ficar doido, hein? Fica lendo demais assim, a cabeça fica pirada. E eu nunca li na história de que alguém que lesse tanto ficasse doido. Pelo contrário, fica mais sábio, mais culto, fica por dentro das coisas. Aí quando eu conheci a minha esposa, e nós estávamos namorando e tal, e depois nós casamos, e ela fez psicologia, e que eu contei essa história para ela, sabe o que ela disse para mim? Quando eu contei que eu li 23 livros, ela falou assim: você só queria passar o empresário. Eu falei: o quê?
Ela falou, você só queria passar um empresário. Por que 23 livros se o empresário leu 20? Por que não 19? Por que não 18? Eu falei, mas a intenção não foi essa. Ela disse, no inconsciente foi. Você não queria ter ficado para trás. Você leu porque você queria passar um empresário. Eu falei, bom, se foi no inconsciente ou não, eu li, peguei gosto e continuo lendo livros e sabe o que Deus fez? Quando eu comecei a pegar gosto pela leitura, o Espírito Santo falou para mim assim, que bom que você começou a gostar de ler. Eu queria te dar um presente há tanto tempo, mas eu não podia te dar, você era preguiçoso. Eu queria que você escrevesse, mas eu não podia te dar esse dom. Como é que um escritor vai escrever se ele não lê? Primeira coisa que um bom leitor, ele faz quando ele compra um livro, claro, se tiver plastificado, vou te dar uma dica aqui. Eu estou te dando a dica, eu sou um autor, mas eu estou falando aqui agora em nome deles. Se o livro está lacrado, se não é seu, não abra. Abriu, compre. Mas se o livro está aberto, alguns acontece, porque tem gente que faz isso. Isso é falta de educação. Abre o livro e folheia o livro. E tem gente que vai em algumas livrarias que abre o livro e fica lá tomando cafezinho, lendo o livro. E depois deixa o livro lá. Isso é pecado. Pecado, sério. Não pode fazer um negócio desse. É como você entrar na padaria, tomar café com pão e manteiga e queijo, depois vai embora e não paga. Por quê? Qual é o alimento do livro? É a leitura que está aqui. Você leu, comeu o que estava aqui dentro. Então tem que pagar. Está entendendo? Mas vamos supor que o livro está aberto. Sabe o que o leitor faz? Meu, o que é que ele faz? Ele vem aqui atrás e vê a bibliografia do autor. Se não tiver uma bibliografia de pelo menos 15 livros pesquisados, ele fala, não, isso aqui é fichinha, isso é fraquinho, ele ignora o livro. Mas, quando uma pessoa já está familiarizada a um autor, ela já nem faz isso, ela já compra o livro, leva para casa, porque sabe que aquele autor é um autor de pesquisa. Eu não falei isso aqui ontem, não sei, de repente Deus tem aqui nesta noite algumas pessoas que Ele quer levantar para ser escritor nessa nação. Mas para isso acontecer, você precisa fazer o mínimo. Começar a ler. Pastor Ivonildo, é só eu começar a pensar em ler, minha cabeça já dói. Tem alguns que falam assim. Outros falam o seguinte, pastor, eu começar a ler um livro, minha cabeça começa a doer. Sabe o que é isso? Falta de treinamento, é ferrugem que está saindo de sua cabeça. Você não está acostumado, então ferrugem, começa a ler, começa a doer um pouquinho. O que acontece quando a pessoa não está acostumada a caminhar e a correr? Aí ela começa achando, o médico fala, você tem que começar a caminhar. Aí ela vai a todo vapor, daqui a pouco, ai. Não é assim. Vai devagar. Hoje eu corro 18 quilômetros, 250, 21 quilômetros já fiz, correndo. A última corrida que eu fiz 20, não corrida valendo, mas eu sozinho. Eu fiz, o tempo máximo que eu fiz foi 21 quilômetros. Eu corri. Mas como foi que eu comecei? Com um passo. Eu não conseguia andar 500 metros. Eu estava com a vida sedentária. Aí eu comecei caminhando. Quando eu comecei a correr, eu comecei a sentir umas dorzinhas aqui, acolá. Aí eu corri 500 metros. Corri 1 quilômetro. Corri 2. Corri 3. Corri 5. Aí eu falei, se eu corri 5, eu posso correr 7. Se eu corri 7, eu posso correr 10. Se eu corri 10, eu posso correr 15. No início desse mês, na primeira semana, eu participei da corrida da 10 milhas, da Garoto, 16 quilômetros, 250. Participei da São Silvestre, 2015. Comecei e cheguei. Você só vai ser um bom leitor se você começar. Comece com um livrinho desse, que ele é tão bom que, se você coloca ele em pé, que ele nem fica em pé, de tão ruim que é.
Tão fininho que ele é. Alguém um dia fez uma brincadeira com os autores, né? Falou assim, ó, você quer saber se um livro é bom? Põe ele de pé. Se ele ficar em pé, ele é bom. Então isso não presta. Mas sabe para que isso aqui? Isso é para facilitar já para algumas pessoas que têm dificuldade. Isso é para ajudar. Um livrinho desse, para quem gosta de ler como pastor de vocês, ele lê isso aqui com 1 hora. E olha, se bobear, lê com menos. Se ele pegar no tapa, ele lê com menos. Esse livrinho aqui. Quem lê de vez em quando, consegue ler esse livro aqui durante o dia. E quem nunca leu nada, lê esse livro aqui pelo menos no mês. Quem nunca leu nada na vida, fininho, letra grande, para facilitar. E Monteiro Lobato certa vez disse: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Isso é forte, gente. E vamos tirar o chapéu. Monteiro Lobato, ele tinha autoridade para falar isso. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, eu quero estimular você. Se eu não tivesse começado a ler, eu nunca seria um escritor. Eu não sonhava. E sabe quantos livros que Deus me deu até agora? 39 livros publicados. E já tem uns 3 aí, quase que na forma. Já penso que até o ano que vem já vamos estar com 42 títulos publicados. Dos quais, desses 39 publicados, 31 especificamente sobre o assunto que nós falamos ontem e hoje. Esse aqui, ó, vai estar lá à sua disposição após o culto. Aproveite hoje. Amanhã estou indo para São José dos Campos, saindo do prejuízo, dicas para te ajudar como fugir dos prejuízos. Um livro de perguntas e respostas sobre dinheiro. Volta e meia tem gente te azucrinando com perguntas sobre dízimos, não tem? Sobre ofertas, não tem? Sobre dinheiro com relação à igreja, não é? Aqui é um livrinho aqui, ó. Às vezes eu estou do lado da mesa, eu faço isso por prazer. Termino o culto, eu vou para a mesa onde os livros estão, as pessoas chegam lá que é uma dedicatória, e às vezes vem pessoas com um monte de perguntas para cima de mim. Eu falo, irmão, um momento, está aqui um livro que você está aqui precisando, compra aqui, leve o livro, leve. Tudo que está me perguntando, Deus já me colocou na cabeça, eu já coloquei no papel. Então, não, pastor, eu queria ouvir o senhor. Não, você vai me ouvir, está aqui, já escrevi. Dinheiro, pergunte que a Bíblia responde. Um livro alusivo a esses questionamentos. Esse aqui, Triunfando sobre a Crise, um livro que vendeu em menos de 9 meses, quase 1.500 cópias já, esse livro aqui. O livro está saindo bastante. O momento que nós estamos vivendo no país, igrejas estão vivendo um momento difícil. Tenho ouvido de colegas aí que as entradas nas igrejas têm caído de 30%, 40%. E não é porque em boa parte das igrejas membros foram mandados embora do trabalho, não. Outra coisa espiritual está acontecendo aí, e crentes estão ouvindo vozes aí. Esse livro vai te ajudar muito. E é claro, alguém me perguntou ontem após o culto: pastor, esse livro é um livro que pode ser aplicado, os princípios dele, em qualquer crise que eu estou vivendo? Sim. Triunfando em meio à crise. Eu não especifico no tema aqui qual é a crise. Você está passando por algum tipo de crise? Física, emocional, espiritual? Qual é? Pega o livro, pega os princípios dele e aplique naquilo que você está vivendo. Esse livro vai mexer com sua vida. E esse aqui chegou, tem 2 semanas, Mexer no Meu Dinheiro. Um livro que eu comentei aqui ontem, o Dr. Augusto Cury me ajudou no título desse livro. Eu tinha acabado de escrever esse livro, só que o tema dele era Quem Mexeu no Meu Dinheiro. E quando eu fui conversar com o Dr. Augusto Cury sobre esse livro que eu tinha acabado de escrever, Quem Mexeu no Meu Dinheiro, ele falou: já tem um livro com esse tema aí no mercado. Eu falei: não, você está confundindo com Quem Mexeu no Meu Dinheiro, no meu queijo. Ele falou: não, tem um livro aí sim, Quem Mexeu no meu dinheiro. E ele falou: eu já li o livro Quem Mexeu no meu queijo. E eu falei: e agora, o que eu faço? Ele, olha só a inteligência do homem, ele disse assim: por que você escreveu esse livro? Eu falei: porque roubaram o carro da minha esposa. E eu fiquei revoltado. O carro com 10
1000 quilômetros rodados. Roubaram o carro. E por causa do roubo do carro, eu sentei e fui escrever. Ele falou assim: então não faz a pergunta quem mexeu no meu dinheiro. Mexeram no meu dinheiro. E aí saiu o tema do livro. Eu falo sobre os personagens da Bíblia que mexeram indevidamente. Não saia hoje sem levar um ou alguns livros desses que você puder. E se você já tem e pode abençoar alguém que gostaria de ter um livro e não pode, isso também é ofertar, sabia? Isso é um presente que você pode fazer. Sem mais, eu quero convidá-los a se colocarem de pé nesse instante. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Ontem nós usamos o mesmo livro, no capítulo qual foi? Quem sabe? Quem lembra? 11, versículos 25. Nós lemos em Provérbios 11, 24 e 25, o texto que nós trabalhamos ontem, sobre uma das ferramentas poderosas, uma das armas poderosas que nós podemos usar em tempos de crise, é ter um coração generoso. Foi isso? Falamos ontem sobre ter um coração doador, baseado no que Salomão disse, né? A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ele diz: o generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Então nós trabalhamos ontem sobre essa temática. Hoje, o mesmo autor, Salomão, no livro de Provérbios, o rei Salomão, ele fala no capítulo 3, verso 9 e 10, o seguinte: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar. Vocês têm aqui o texto aqui na tela, não tem? Não? Então, na sua versão aí, eu vou fazer como fiz ontem. Eu vou contar de 1 até 3. Independente de como está a sua versão, você vai ler. Se alguém estiver lendo uma versão do seu lado estranha, não ouça. Leia o que está na sua Bíblia, né? Quem não tem Bíblia, fica ao lado de um crente, por favor, porque crente tem Bíblia, né? E traz Bíblia para a igreja, que a Bíblia é a arma do crente, né? Então nós vamos lá, Provérbios 1, 2 e 3. Novamente eu quero a leitura, homens e mulheres. Não ouvi a voz dos homens, pode ouvir um ou outro, em alto e bom som, a voz. Vamos fazer um coral bonito aqui agora. Não importa se a sua versão é diferente, vai fundo, em nome de Jesus, tá bom? 1, 2 e 3. Glórias a Deus. A minha Bíblia diz: adore a Deus com o que você tem de melhor, com o que a sua terra produz de melhor, que é a mesma coisa. Faça isso, e os seus depósitos ficarão tão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, pensa vinho aí o que você quiser, menos bebida, que não será capaz de armazenar. Talvez alguém que gosta de beber fale: oh, que bênção, vem uma palavra de incentivo para mim aí hoje. Não, pensa que cereais e vinho, o que você quiser, e você terá tanto, que não será capaz de armazenar. Esse não aí, eu quero para mim. Você quer para você? Você crê nessa palavra? Fala comigo assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração. Eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Usa o teu servo como instrumento do Senhor para falar ao meu coração e muda a história da minha vida. Nesses dias tão difíceis, que eu continue acreditando na tua palavra
que é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. E eu quero dizer para o Senhor que eu creio na tua palavra, eu creio no poder da tua palavra. Visita-nos, Senhor, derrama uma unção poderosa sobre esse lugar e, acima de tudo, sobre o meu coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Para aqueles que não puderem estar ontem, eu vou usar 5 minutos, no máximo, para fazer uma breve recapitulação, porque é um assunto sequencial. Nós estamos falando desde ontem sobre como é que nós podemos triunfar em meio à crise que assola o globo. Dr. Bill Hybels, certa vez, ele disse o seguinte: governos passam por crise, nações passam por crises, empresários passam por crises, empreendedores, profissionais liberais, funcionários passam por crises, a dona de casa passa por crises, um pastor passa por crise, igrejas passam por crise, enfim, todos passam por crises e ninguém escapa. Ontem nós falamos sobre uma estratégia poderosíssima, uma arma poderosíssima que nós podemos usar nesses dias, quando o inferno tem se levantado com demônios e usando endemoniados, e que tem usado pessoas até mesmo dentro da igreja, para tentar tirar o meu foco e o seu foco daquilo que está exarado nas escrituras sagradas, daquilo que está na palavra de Deus. O que tem aparecido de vós que nesses dias, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muita provisão, você tem que guardar muito, porque os dias estão difíceis e vão piorar, e quando a coisa piorar, se você não tiver uma provisão, você está perdido. E muitos estão entrando nessa canoa furada, estão perdendo a bênção de Deus. Ontem nós falamos nesse livro de Provérbios, através do rei mais rico que o mundo conheceu, antes dele, depois dele. A Bíblia diz que não houve e não haverá. Nem a rainha da Inglaterra hoje, com toda a glória que ela tem, ela consegue chegar perto daquilo que Deus pôs na mão de Salomão. E foi Deus que deu para ele. Deus chega para ele e diz: eu quero abençoar a sua vida. E Deus, hoje à noite, ele chega aqui e diz para mim e para você: eu quero abençoar a sua vida. E eu vou abençoar a sua vida. Ele só tem bênção. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a expressão que às vezes nós usamos: eu vou abençoar a sua vida. Eu não posso abençoar ninguém. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu posso ser um instrumento de Deus para abençoar alguém, mas quem abençoa é Ele. O Senhor te abençoe e te guarde. A bênção vem dEle. A fonte da bênção é dEle. Então, Salomão ontem nos ensinou que se nós queremos galgar, crescer e avançar nesses dias difíceis, ele diz que nós precisamos ser generosos, como está lá no capítulo 11, verso 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais prósperas. Outras são econômicas demais, que acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Isso ele está falando sobre generosidade, mais do que alguém que de vez em quando dá alguma coisa para alguém. Ele está falando, ele está indo muito mais além do que alguém que de vez em quando faz algum favor para alguém. Fazer favor é um dever meu e seu, é uma coisa que faz parte do nosso relacionamento no dia a dia. Ele está falando muito mais do que aquele crente que de vez em quando esporadicamente dá uma oferta na igreja. Tem crente que ele diz: não, eu só dou 3 ofertas no ano, na Páscoa, na Reforma, dia 31, e na virada do ano. E ainda usa a Bíblia, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 ofertas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uns negócios aí que só Jesus.
que não é o tal do trízimo por aí, né? Vamos falar daqui a pouco sobre ele. Não! Você come 3 vezes ao ano? Você se alimenta 3 vezes ao ano? Como é que você quer de vez em quando fazer uma oferta para Deus? Cuidado, Caim foi nessa e se deu mal. Diz a Bíblia que de vez em quando Caim pegava alguma coisa para oferecer para Deus. É aquele que fala assim, não, eu posso não dar oferta todo culto na igreja, mas quando eu chego também é para valer. Chegou atrasado. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sem dar oferta nenhuma na igreja. Chega dezembro, aí ele, só para dizer que, aí vem lá com uma oferta expressiva do ano inteiro. A igreja já teve dificuldades, passou por dificuldades, alguém deixou de ser abençoado durante o ano, porque você chegou atrasado. Não. A oferta é uma prática diária, não necessariamente com dinheiro, mas ela é uma prática diária. Eu oferto bom dia, eu oferto boa tarde, eu oferto boa noite, eu oferto um abraço, eu oferto um sorriso, eu oferto o meu calor, eu oferto aquilo que eu posso dar, e quando eu estou na casa do Senhor, eu oferto meu cântico, minha adoração ao Senhor, também em forma de oferta. E eu entendo que oferta não é esmola, oferta não é qualquer coisa, oferta não é a pior nota do meu bolso. Aliás, tem uns crentes que já vêm programado de casa com do lado do bolso esquerdo nota de 2 e de 5. E do outro lado, ele tem as notas, porque ele está do lado direito, na hora de ver a oferta, ele pega o que não presta e dá para Deus. Mas no dia a dia ele quer o melhor. No dia a dia ele quer de Deus, e sempre, não, eu quero que Deus me dê isso, final do mês, de salário. Eu quero que minha empresa consiga isso. Eu quero chegar no final do ano e aumentar o meu patrimônio. Mas ele não aumenta a oferta. A oferta é a coisa, só a graça de Jesus. Então, a oferta não é resto, não é qualquer coisa, não é o que eu sinto. A oferta é aquilo que Deus põe no meu coração. E aquilo que Deus põe no meu coração é sempre coisa boa. Deus não é miserável. Então, alguém fala assim, eu vou dar o que Deus falar. Então vai ser coisa muito boa. Eu estou certo disso. Porque Deus, o que Ele tinha de melhor, Ele deu para mim e para você. João 3,16. Porque Deus amou que deu. Então Deus amou tanto, que me deu o melhor que Ele tinha. Então, se eu sou filho dEle, eu tenho que me espelhar nele e dar o meu melhor, que a casa dele, o reino dele precisa. E quando eu faço isso, essa semente volta para mim. É como eco, volta. Quando eu semeio na vida de alguém, na vida de pessoas, no reino de Deus, na obra de Deus, isso vem para mim. Salomão diz que o generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Só que esse mesmo autor, ele está falando aqui, e é claro, quando ele ensinou isso, ele estava ensinando para mim e para você algo que ele aprendeu com o pai dele. Tanto é que eu falei para vocês aqui ontem, que o maior doador, o maior ofertante da história bíblica, homem. Jesus, você não pode comparar ele com nada. Ele é incomparável. O maior ofertante de toda a Bíblia Sagrada chama-se Davi, pai de Salomão. Ele aprendeu com o pai dele. E foi Salomão quem disse, ensina criança, mamãe, papai, o caminho que deve seguir, ensina seus filhos a serem generosos. Você quer saber qual vai ser o futuro do seu filho e sua filha? Observe se eles são generosos. Se não é, começa a orar. E começa a ensinar para eles, a começar de sua vida. Não manda seu filho e sua filha na hora do ofertório vir à frente, não. Venha você pai, venha você mãe, para ele ver. Filho observa muito pai e mãe, e coloque a oferta na mãozinha dele. Filho, vai lá. Você terceiriza a oferta? Não, senhor, você é o adorador. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a vida da sua esposa, e Deus quer abençoar os seus filhos. Mas os filhos ficam assim, olhando para a gente, observando. Quando ele está com as coleguinhas lá dele, com as coleguinhas dela, ele fala lá, se você é generoso ou não.
Ah, meu pai, ó, é mão de vaca, não abre a mão nem para... E não duvida disso não, sabe o que aconteceu isso uma vez na nossa igreja? Uma família visitando a nossa igreja lá, já por umas 3 semanas, uma família católica, e eles tinham um garoto, e esse garoto, ele não parava dentro da igreja, pastor, não parava dentro da igreja, para lá, para cá, e ele gostava de mim, ficava comigo, e vinha me abraçar, e falava, pastor, eu gosto de você, você é meu amigo. Eu achava que ele tinha um parafusinho meio solto, aquele menino, e eu não estava errado não, tinha mesmo, sabe, mas era um amor de criança. Aí, chegava na hora da oferta, ele queria que o pai dele desse uma oferta para ele pôr lá na frente. E eu me lembro que num culto lá de quinta-feira, na nossa igreja, era um culto de meio de semana, eu estou vendo uma confusão lá atrás. E depois eu fiquei sabendo essa história após o culto, que não dava para saber onde eu estava. E quem me contou a história foi o próprio pai. Chegou o momento do ofertório, o Leandro chega lá para o pai, que ainda era católico, estava visitando nossa igreja com a mãe. Ele chegou, pai, dinheiro para o padre. Ele falou para o pai, né, pai, dinheiro para o padre. E o pai falou, não, meu filho, não é padre, não, é pastor. Ele falou, pai, dinheiro para o pastor. E o pai falou, não tem não, hoje não tem não. E o pai, ó, camarada bem de situação. Ele, pai, dinheiro para o pastor, pai. E o pai falou, já falei com você, rapaz, não tem dinheiro, fala baixo. Ele, pai... E ele ia aumentando a voz, pai, dinheiro pastor, pai. E aí o pai falou, deu um beliscão nele, e falou assim, eu já falei com você que não tem dinheiro, deu um beliscão, ele falou, ai! Foi quando eu estava começando a perceber que estava tendo uma confusão lá atrás. Para que o pai foi dar um beliscão nele, falar pela 3ª vez que não tinha dinheiro, ele falou assim, para todo mundo ouvir, abre essa sua mão, seu mão de vaca. O pai sai correndo de dentro da igreja, vai lá fora, abriu o carro, trouxe o dinheiro, pôs na mão do Leandro, e veio feliz da vida, e pôs lá na frente, para dizer para todo mundo, que ele gostava de ofertar. Terminou o culto lá fora, o pai, pastor, estou morto de vergonha, não vou voltar mais na sua igreja não. Eu falei, o que aconteceu? Leandro quase acabou comigo hoje. Eu falei, o que foi que houve? Aí ele me contou essa história. Aí eu ri, falei, Sérgio, era o nome dele. Falei, Sérgio, essa história é engraçada. Eu posso escrever sobre essa história, sem citar seu nome, e eu posso contar essa história por onde eu for? Ele falou, eu não sou mão de vaca mesmo, pode contar. E essa história foi para um livro meu, que o Dr. Russell Shedd prefaciou, que está esgotado. Há uma saída. Um livro baseado no livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Um dos principais pontos da igreja primitiva que fez ela prosperar era que era uma igreja que contribuía com generosidade, vendia suas propriedades e bens e repartia o produto a todos à medida que havia necessidade. Esse texto que nós estamos lendo aqui agora não fala nada de oferta, tem nada a ver. Na sua Bíblia diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Na minha versão fala assim, Bíblia na linguagem hoje, adore a Deus. Gosto dessa versão, mas eu também gosto dessa que eu acabei de citar, a atualizada. Na linguagem hoje diz, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra, o seu trabalho produz de melhor. E a outra versão diz, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é que Salomão está querendo me ensinar em cima desse texto que nós acabamos de ler aqui agora? Salomão está dizendo que alguém merece uma honra minha e sua. Salomão está dizendo que há uma pessoa que precisa ser honrada de uma maneira específica. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que existe vários tipos de honra. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, não é assim? Isso é uma honra. E feliz é um filho que acata isso na expressão da palavra. Pode observar os filhos e as filhas que bateram de frente com o pai e com a mãe, o final deles. Foram desonrados com a própria vida, com o que eles semearam. Peitaram o pai, peitaram, mas quem é você, coroa? Quem é você para mandar na minha vida?
Pode ver o fim desses meninos. Você atrai aquilo que você semeia. A Bíblia fala que nós devemos honrar também a homens de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos honrar a homens como esse, homens de fé, homens de garra, homens que ministram a palavra. Mas esse texto aqui é um texto específico sobre o assunto. Ele diz que eu e você precisamos honrar a Deus. O que é honrar? É atribuir valor, é demonstrar valor, é adorar a esse Deus com algo que Ele tem me dado. Essa palavra primícia que está aí na sua Bíblia, tem uns pregadores torcendo essa palavra aqui para um lado esquisito. Eu acredito em ofertas de primícias? Acredito. Está na Bíblia. Mas aqui não tem nada a ver com oferta primicial. A palavra que na sua origem, no hebraico, primícia, que é dízimo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Se o tradutor tivesse colocado aqui com os dízimos, certíssimo, porque a palavra na raiz é dízimo no hebraico. Honra o Senhor com os teus bens e com os dízimos de tudo que você ganha. Quem está me ensinando isso é quem fazia isso. Salomão. Aliás, o judeu, ele aprende o dízimo desde criança. Gente, eu já rodei um pouquinho esse mundo. Já entrei em 4 continentes. Já devo chegar ao final desse ano em quase 1760 igrejas. Já em 4 continentes. Eu nunca vi um judeu pobre. É impressionante. Nunca vi. Até judeu que não acredita em Jesus. Mas então não estou entendendo. Por que o senhor está pregando esse assunto de dízimo aqui hoje à noite e falando dos judeus que não creem em Jesus? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O dízimo é um princípio para a vida, você sabia disso? Como o que eu falei ontem, doar, ser um doador, é um princípio para a vida. Isso é um princípio para gente que é inteligente. Gente que acredita em princípios que podem vencer. Vou te dar uma dica aqui. Silvio Santos não acredita em Jesus como Messias. É uma das maiores riquezas da nossa nação, ele é um judeu. É um baita de um ofertante, Silvio Santos. É um investidor em pessoas que é algo impressionante. Você fala assim, mas ele tem dinheiro, né? Mas não tinha não. Ele era um vendedor ambulante. Ele era um vendedor ambulante. E como vendedor ambulante, ele entregava o dízimo dele como um bom judeu. Ele entregava ofertas na sinagoga que ele frequenta como um bom judeu. Os empregados dele hoje, você escuta deles, depoimento deles. Você lê sobre os depoimentos de Silvio Santos, ele dizendo, Silvio não é um patrão, ele é um patrão. Ele é humano. Olha, Silvio Santos me chamou a atenção quando eu era criança. Eu não podia ver televisão porque meu pai era tão miserável. Meu pai era miserável. Então não comprava TV. Então tinha que ver no vizinho. E quando eu ia ver Silvio Santos, eu ficava impressionado. Porque aquele negócio do paletó dele já rola. Ó. Aquele paletó, ele faz uma pergunta, a pessoa falou a coisa mais ou menos, não gostou, tira R$50 e dá. Quando ele não gosta. Quando ele gosta, ele tira de 100. E ainda dá chance para um grupo de pessoas falar o que vai dar. Ah, eu vou dar 200, vou dar 300. E aí, a pessoa passa e leva um bom dinheiro. Isso, ó, desde o início do programa dele.
E uma coisa que nunca saiu de moda do programa do Silvio Santos, desde criança eu vejo isso, os tal dos aviõezinhos. Não é assim? Já ouviu aqueles programas que falam assim, não, tem que mudar um pouco, você está muito repetitivo. Por que que Silvio Santos, até hoje, ele solta aqueles aviãozinhos em dinheiro? Não é aviãozinho de papel, não. Em dinheiro. E eu ficava encucado com aquilo, pastor. Eu falei, gente, esse homem, ele, impressionante, vai ter dinheiro assim. Eu ficava agoniado com aquilo. Soltava os aviãozinhos no auditório. Eu tinha vontade de segurar aquele paletó do Silvio, que vocês nem têm ideia. Falei, gente, isso não, parece que é inesgotável. As notas de 50, na época, né? Se era 50 cruzeiros, assim, 100 cruzeiros, mas era inesgotável, saía. Eu falei, gente, é muito dinheiro dentro desse paletó. E eu fiquei encucado, fui crescendo encucado, porque tanto aviãozinho que o Silvio soltava no auditório. Mas eu cacei, pesquisei, não achei nada. Aí eu fui orar, falei, Espírito Santo, me fala, por que esse homem fica soltando esses aviõezinhos de dinheiro nesse auditório? Por que ele faz isso? Ele não conta. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele é um semeador na vida de pessoas. Ele semeia dinheiro. Às vezes tem gente que fala assim, a vida não gosta de mim, é incrível. Nunca ganhei um dinheiro de ninguém. Ninguém me dá nada. Você dá? Você semeia aviãozinho na vida dos outros? Quando Jesus vê um aviãozinho seu, que aviãozinho é pelo menos um teco-teco. Tem gente que quer um Boeing 737 de Deus, mas não dá para Deus nem um aviãozinho de um teco-teco. Quer crescer financeiramente e dá umas porcarias para Deus de oferta. Você quer crescer como? Poxa vida, minha vida, sempre aquele mesmo saláriozinho. O que você semeia? O que você semeia? Salomão está falando aqui que as primícias de tudo que ganhamos. Isso aqui é muito rico. E eu passaria aqui uma semana só em cima disso aqui. Isso aqui é muito rico. Adore a Deus com tudo, com as primícias de toda a tua renda. Vamos falar isso aqui a grosso modo. Adorar a Deus, honrar a Deus com toda a minha renda. O que seria isso para um empregado? O empregado, ele tem um salário dele, ele tem 13º dele, ele tem férias dele, alguns têm algumas horas extras. Toda a tua renda, as primícias primeiro, ou seja, a primeira parte, eu retiro de tudo isso o que pertence a Deus. Mas tem gente que só faz assim, ó. Ele recebeu o salário dele, ele separou o dízimo. E ele fala assim, ó, já acertei com minha obrigação. Coisa fria e grossa. Não, isso tem que ser prazeroso. Deus deu o salário, separa o dízimo do salário. Deus deu o fundo de garantia, separa o dízimo do fundo de garantia. Deus deu o 13º, 14º, separa. Você ganhou um presente em dinheiro, separa o dízimo do presente em dinheiro. Você ia comprar um iPhone, estava reservando um dinheiro para comprar um iPhone que só você e Deus sabia. Deus usa uma pessoa para te dar o iPhone. Vamos dizer que você fosse gastar no iPhone R$3.000. Eu estou falando aqui um preço baratinho, estou falando do último não, que já estamos falando de 5, 6 mil reais. Mas você ia gastar 3.000 no iPhone. Deus usou uma pessoa para te dar um iPhone sem você falar nada.
Se você ia gastar 3.000, Deus te dá consciência. Pega os 300 que é de Deus e devolve para Ele. Ele te deu um iPhone. Você ia desembolsar 3.000. Se você ia desembolsar 5.000 e Deus te presenteou, pegue 500. Não é mais fácil dar 500 do que desembolsar 5.000? Só que o cão, ele fala assim: você vai dar tudo isso. Uma pessoa ganha 5.000 ou ganha 10.000. Quando ele está pensando em separar o dízimo, aparecem aquelas vozes do inferno. Você vai tirar 500 reais e dar para a igreja? Você vai tirar 1.000 e vai dar? Ele não mostra para você que você ficou com 9.000. Ele não mostra para você que você ficou com 4.500. O bicho mostra que você vai dar. Porque ele é miserável e ele está querendo discípulos com ele. Ele quer gente que siga ele, para você não dar. Queridos, as experiências que eu tenho tido nesse Brasil afora, com relação a esse assunto, experiências que eu vejo, manifestações que eu vejo em alguns lugares, quando eu vou ministrar, só Jesus. Há 3 lugares no Brasil que quando eu vou pregar, eu passo um perrengue danado. É muita dificuldade para pregar nesses 3 lugares. Primeiro, Brasília, onde fica a plataforma de Mamon. É verdade. Quando eu vou pregar ali em Brasília, só a graça de Deus. O tempo fecha, coisa esquisita. Outro lugar quando eu vou pregar, que é Barra Pesada, Bahia. Já tive uma experiência dentro de um quarto, no hotel. Quando eu cheguei, estava dormindo, eu senti alguém me batendo no meu ombro assim, eu estava naquele quarto, e eu estava achando esquisito aquele ambiente do quarto. Eu senti que alguém batia no meu ombro. Quando eu olho assim para frente, tinha uma sombra que eu não conseguia ver quem era, mas eu ouvi uma voz: o que você está fazendo aqui nesse lugar? Eu não quero você aqui. Eu sabia que era o próprio. Eu falei: quem é você para falar comigo que você não me quer aqui? Quem é você? Aí travou-se uma batalha ali até umas 3 e pouco da manhã. Eu repreendendo para aquela potestade do inferno saísse dali. E foi uma canseira. De 00:30, quase 1 hora, até 3 e pouco da manhã. Uma batalha ferrenha. Tem várias experiências nessa área, queridos. Outra área é o Sul. O Sul é a capital do satanismo no Brasil. E o maior número de terreiro no Brasil, Bahia. E o maior antro de corrupção do nosso Brasil, Brasília. Diabo, quer que eu falo sobre esse assunto? Não! Eu já vi na hora do ofertório, numa igreja, um demônio pegar uma mãe, os líderes da igreja vinham orar pela mãe, o demônio sair e pegar na fila do ofertório. E as vozes: eu não quero que você oferte. Eu não quero que você entregue dízimo. Não suporto aquela voz estranha e esquisita. Irmãos, coisas que eu já vi. Esse assunto é altamente espiritual. Por quê? Porque todo mundo gosta do dinheiro. E é pecado gostar do dinheiro? Não. Pecado é amar o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sem o dinheiro, eu e você não conseguimos fazer nada. Ninguém estaria aqui nesse culto hoje sem o dinheiro. Alguns precisaram colocar gasolina no carro. Outros vieram de ônibus. Você está com uma roupa que você comprou com dinheiro. Nós não conseguimos viver sem o dinheiro. O problema é que as pessoas estão agora fazendo do dinheiro um Deus. Foi por isso que Jesus falou que não podemos servir a Deus e a Mamon. E eu quero abrir seus olhos aqui para uma coisa, você que está aqui hoje à noite. A pessoa que Deus escolheu para ouvir essa mensagem hoje foi você. E seja agradecido, você é um privilegiado por Deus por estar ouvindo aqui. O único demônio que Jesus citou no seu ministério foi Mamon.
Ele disse: ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. É a potestade que está por trás do dinheiro, tentando enredar o homem, tentando mostrar ao homem como usar o dinheiro indevidamente. E a primeira coisa que o diabo fala é o seguinte: ó, esse negócio de dízimo é conversa fiada. O dízimo é um princípio que até gente que não frequenta a igreja pratica. Judeus que não acreditam em Jesus praticam. Por quê? O dízimo está lá na Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Na Torá, o dízimo está lá em Levítico 27, 32, está assim: ó, o dízimo é santidade ao Senhor, no original. O dízimo é santidade ao Senhor, o dízimo é santo ao Senhor. Então o judeu reverencia o dízimo, porque é um princípio de vida. Judeus que a gente conhece e lê a história, são pessoas abastadas, pessoas que crescem, e eles falam para você: creio em Yahvé, e pratico o dízimo, sou um doador. São princípios que esses homens fazem. Eu me lembro que quando o Silvio Santos tinha aquele programa do 1 milhão, não sei se ele continua, porque tem tempo que eu não vejo o programa do Silvio Santos, mas quando ele tinha um programa do 1 milhão, um lavador de prato foi participar do programa dele. E ele chegou para o rapaz, lá naquela primeira entrevista, né? Ah, você está querendo ganhar R$1 milhão? Ele falou: se Deus quiser, Silvio. E ele falou: se Deus quiser, eu quero ganhar R$1 milhão. Ele falou: se você ganhar R$1 milhão, você vai fazer o que é com ele? Ele falou: se Deus me ajudar, que eu ganhar R$1 milhão, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar o dízimo da minha igreja católica. Um católico. Ele falou: como é que é? Ele falou: a primeira coisa que eu vou fazer, se eu ganhar R$1 milhão, eu vou separar o dízimo. O primeiro cheque vai ser para a minha igreja católica, o dízimo da minha. Ele falou: você vai dar R$100 mil? Aí eu te pergunto, por que o Silvio Santos sabe que o dízimo de R$1 milhão é 100? Tem crente que finge que não sabe que o dízimo é 10%. Ele diz: não, dízimo e oferta é a mesma coisa, o importante é o coração. Se o seu coração é desonesto, eu estou com medo do seu coração, viu? Dízimo, qualquer pessoa sabe, vem de 10, em qualquer idioma. Já peguei o dicionário no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, no inglês, no espanhol, no francês e no alemão. Só nesses 8 idiomas, dízimo vem de 10. Dízimo é a 10ª parte de um valor. Não foi nenhuma invenção da igreja. Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, nazareno, metodista e etc e tal. O dízimo foi uma ideia de Deus. Deus um dia teve uma brilhante ideia de colocar na mão do homem 100% e disse: olha, se você for inteligente e separar a 10ª parte e me adorar, você vai ser um excelente administrador com 90%, porque esse 100%, quando você separa a minha parte e me adora com ele, eu vou abençoar os 90%. E você vai pagar o que você tem que pagar, e ainda vai sobrar para você fazer uma provisão. Deus deu essa ideia, que foi Deus que teve essa ideia do dízimo. Na verdade, um pai e uma mãe, quando está ensinando uma criança a entregar o dízimo, o pai e a mãe estão ensinando um filho a ser um excelente administrador para a vida. Está ensinando o filho a ser generoso, ser generosa. Essas pessoas crescem, avançam, porque não são apegadas a coisas. Silvio disse: você vai dar 100 mil. Ele falou: se Deus quiser, eu ganhar, eu vou dar. Ele falou: então vamos lá. Primeira pergunta, valendo 25 mil. O menino acertou. Valendo 50 mil. O menino acertou. Valendo 75 mil. O menino acertou. Aí quando ele volta, aí, valendo 100 mil. Ele diz: se você ganhar esses 100 mil e você parar nesses 100 mil, você vai fazer o que é com esse dinheiro? Ele falou: primeiro cheque meu é o dízimo que eu vou dar na minha igreja católica. Ele falou: você vai dar 10 mil. E ele insistia no valor do dízimo, daquilo que o rapaz já estava alcançando. O rapaz acertou 100 mil, acertou 150, acertou 200,
Acertou 250. Quando ele chegou nos 250, ele chega para a mãe do rapaz, estava no auditório. Vem cá, a senhora é religiosa? Sou. Ele disse, a senhora frequenta qual igreja? Ela disse, eu sou católica. E ele disse, e o que é que seu filho vai fazer com esse dinheiro, ele ganhando esse dinheiro? Ela falou, minha Nossa Senhora, a primeira coisa, nós vamos dar o dízimo. Ela usou a linguagem dela. Ela usou a linguagem de uma católica. Tem crente que até hoje, né, já está convertido, batizado. Ele fala, nossa. Que nossa é essa? Ou então virgem. Que virgem é essa? Está até hoje com essa linguagem, viciou. Então, é só com o tempo. Então, ela usou a linguagem dela. Ela falou, ai minha Nossa Senhora, primeira coisa, meu filho vai entregar o dízimo na igreja, na nossa igreja católica. Ele falou, vocês vão dar 25 mil? Ela falou assim, ué, não é o dízimo, não é 25, Silvio? Não, vamos dar. Tem uns crentes quando ganham um pouquinho mais, falam, epa, aí a coisa ficou complicada para dar dízimo, porque quando eu entregava um dízimo de 100 reais, 200, tudo bem, mas agora tem que entregar um dízimo de fundo garantia, tem que entregar um dízimo, eu vendi uma terra, vendi uma casa, aí o negócio, o olho dele cresce. E eu li uma frase uma vez que diz o seguinte, sapo tem olho grande, mas ele só vive na lama. Cuidado com o olho, viu? Cuidado. É lembrar que quando você não tinha nada, Deus começou a te dar. Ele foi semeando a tua vida. E você foi crescendo, não foi? Então, é natural que o dízimo cresça. Você quer que o dízimo pare de crescer? Você vai parar de ganhar dinheiro. Tem crentes que até hoje não entenderam essa oração, que eu até comentei aqui ontem. Um dia, quando eu descobri na Bíblia os homens de Deus que cresceram, falei, Senhor, eu quero que o Senhor invista em mim o máximo que o Senhor puder investir. Porque quanto mais o Senhor me der, mais eu vou poder dar para a tua obra. Essa é a minha motivação. Eu não quero ter muito, não é para eu dizer que eu quero ter muito. Eu não quero ter muito para querer esnobar e humilhar um irmão, humilhar uma irmã, um amigo, não. Eu quero ter muito porque eu quero abençoar muito o reino do Senhor através da minha vida. Esta é a motivação. O Silvio Santos volta, valendo 250 mil. Menino, pá, acertou. Pergunta valendo 500 mil reais. Silvio Santos diz para ele, se você acertar essa pergunta, você vai levar 500 mil reais. E eu quero insistir na pergunta, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? O Silvio, de uma certa forma, ele gosta de ajudar as pessoas até a administrar o dinheiro. Ele tem uma autoridade para isso. Tem competência para isso? O império que ele fez não foi à toa. E o menino disse, Silvio, o primeiro cheque é para Deus. Eu vou dar o dízimo na minha igreja. Você vai dar 50 mil reais? Sabe qual foi a resposta que ele deu para o Silvio? Silvio, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Olha que resposta sábia e sem nenhuma, me fugiu aqui a palavra, sem nenhum olho grande, mas uma pessoa despreendida. Você vai dar 50 mil se você ganhar 500 mil. Silvio, quando eu cheguei aqui no seu programa, antes da primeira pergunta, eu não tinha nada. É o mínimo que eu posso fazer. É devolver o dízimo na minha igreja. E ele falava, devolver o dízimo na minha igreja, porque ele aprendeu assim. Porque na verdade, isso não é o correto. Eu não dou dízimo, não é para a igreja. Eu devolvo o dízimo para o meu Deus. Eu abençoo a casa do meu Deus. Vem a pergunta, o menino acerta 500 mil. O Silvio disse assim, agora a última pergunta, valendo 1 milhão. Se você parar, você leva 1 milhão. Você leva os 500. Se você errar, você só leva 50 mil para casa. Vai continuar ou vai parar? Ele falou, Silvio, eu vou parar. Ele falou, não, você está indo tão bem.
Eu até pensei, confesso a vocês, que quando, dependendo da pessoa, eu acho que o Silvio arranja até uma pergunta, manda colocar uma pergunta fácil para facilitar para a pessoa. E ele fez de tudo para o menino e tentar humilhar. Ele falou: não, você está indo tão bem, continua. Ele falou: Silvio, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Ele falou: vou parar. E o Silvio, a última pergunta que o Silvio Santos faz para ele, foi essa pergunta que ecoou durante toda essa história aqui. Ele diz: o primeiro cheque é o dízimo. O menino que entra lá no programa como lavador de prato, sai com R$500 mil. Ele já tinha um propósito bonito no coração. Tem crente que quer emprego e nunca falou para Deus: Deus, o primeiro emprego que o Senhor me der, eu vou separar, a primeira coisa é o dízimo e uma oferta para o Senhor. Não fala isso. Não tem nenhuma proposta antecipada. Eu conheço crentes que estão desempregados e dizem: Senhor, primeiro salário meu, vou entregar tudo para o Senhor, como gratidão, dízimo e oferta. Eu conheço uma história de um rapaz lá em Goiânia, numa igreja batista. O pastor me chamou e falou: pastor Evanildo, está vendo aquele rapazinho ali? Eu falei: sim. Ele falou assim: é o maior dizimista da igreja. Eu falei assim: que bênção. Ele falou: mas você precisa conhecer a história desse rapaz. Ele falou: vou te contar só uma coisinha para você saber o que é que Deus fez na vida desse rapaz. Eu falei: me conta. Ele chegava aqui na igreja no meio de semana, e final de semana, de bicicleta na igreja. Era o meio de condução dele. 1 ano e meio desempregado. E quando ele começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus, batizou e tal, o pastor pediu à igreja que orasse por ele, e que ele queria um emprego. E ele fez um voto a Deus: primeiro salário que ele recebesse, ele entregaria integral, dízimo e oferta. O menino fica 1 ano e meio desempregado. 1 ano e meio, aí apareceu um emprego para ele. Trabalhou um mês, recebe o salário. Gente, presta atenção comigo aqui. Uma pessoa passa 1 ano e meio desempregada, já devia estar devendo algumas coisinhas, né? Já devia ter algumas coisas para pagar, algumas coisas para comprar. Recebeu o salário, pega o salário todo, coloca dentro do envelope e entrega na igreja. O tesoureiro da igreja viu aquilo e já conhecia a história do rapaz. Estava 1 ano e meio desempregado. O tesoureiro chamou o pastor e falou: pastor, não é justo isso. Rapaz, 1 ano e meio desempregado. Escrito que, ó, graças a Deus, meu primeiro salário é todo de Deus. Ele escreveu. Pastor, ele falou: pastor, não é justo isso. Deus não vai se agradar de um negócio desse. E o pastor foi na conversa do tesoureiro. É claro que eu, como pastor, eu sei, isso dói no coração da gente. Nós, pastores, se nós pudéssemos, em certas situações, nós colocaríamos uma oferta na mão de alguns crentes que gostariam de dar uma oferta e não tem para dar. Nós faríamos isso. Nós, pastores, se pudéssemos, nós daríamos um dinheiro para um crente entregar de dízimo. Ou então, coloca a nota e o dízimo e devolve para o crente. Se nós pudéssemos, nós faríamos isso. Mas nós não temos autoridade de Deus para fazer isso. Sabe por quê? O dízimo não é nosso. O dízimo não é da igreja, nem do pastor, nem do tesoureiro. O dízimo é do Senhor. O pastor se sentiu penalizado pelo tesoureiro, falou: é verdade, vamos devolver para ele. Chamaram o irmão. Falaram: irmão, olha, nós apreciamos muito o seu espírito. Muito lindo o que você fez. Mas não é justo você, depois de 1 ano e meio desempregado, primeiro salário que você recebe, você fazer isso. Nós estamos devolvendo para você aqui esse dinheiro. Sabe o que ele falou para o pastor? Ele falou: pastor, eu passei 1 ano e meio desempregado e Deus cuidou de mim. Não é porque que eu vou ficar mais 1 mês que Ele vai deixar de cuidar de mim. Eu não posso receber esse dinheiro de volta. Esse dinheiro não é meu, eu votei, eu tenho que cumprir com o meu voto. Em lágrimas,
O pastor disse: tomei na cabeça. Ele disse: você está certo, meu filho, chorando. Deus mudou a vida daquele rapaz. Aquele rapaz foi crescendo na empresa. A empresa achou graça nele e foi promovendo ele. Aquele moço começa a crescer, irmãos, de uma maneira tal que um dia uma jovem da igreja ia casar e ele queria dar um presente para ela. Ele chegou para a irmã e falou assim: irmã, eu conheci essa irmã, você vai casar, você tem algum sonho? Ela falou: tenho. E ele disse assim: qual é o sonho que você tem? Ela falou: meu sonho é casar chegando na igreja de helicóptero. Mulher tem cada sonho que só Jesus. Ela disse: meu sonho é chegar no meu casamento de helicóptero com uma orquestra sinfônica da cidade tocando. Ele falou assim: veja quanto é que custa isso. Ela não levou a sério aquilo, não deu conta, porque se você olha para ele, você não diz que ele era aquele camarada que o pastor me contou. Pessoa simples. Ela falou: eu vi, a orquestra sinfônica pede tanto e para o helicóptero me trazer tanto. Ele falou: vê se eles pode parcelar isso aí. Ah, parcela. Ele disse: eu vou te dar de presente. Deu para aquela irmã de presente a vinda dela na igreja de helicóptero, a orquestra sinfônica. Eu falei: você está vendo como é bom a gente contar o sonho para os outros? Você fica cheio de sonho e não conta para ninguém? Aí vai andar a pé, a outra andou de helicóptero, entendeu? Então, esse moço é o maior dizimista da igreja. Estou dizendo, o homem que mais ganha dinheiro na igreja. Alguém que entrava de bicicleta na igreja. 1 ano e meio desempregado. Deus mudou a história dele, porque ele levou isso aqui a sério. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus te deu uma casa, você negociou aquela casa. Quando você teve aquela casa, quando você adquiriu aquela casa, você comprou com um dinheiro que não foi entregue o dízimo antes. Ao vendê-la, o dízimo é integral. Vendeu por 100 mil, vendeu por 200 mil, 100 mil, 10 mil é do Senhor, 200 mil, 20 mil é do Senhor. Se quando você foi adquirir aquela casa, você adquiriu com o dinheiro que você vinha entregando o dízimo, quando você negociar, vê o lucro que você teve, e em cima do lucro você entrega seu dízimo. Como um empresário, alguém que tem uma empresa, o dízimo dele é diferente do dízimo do empregado. O empresário, ele tem uma retirada todo mês, que é o salário dele. Ele tem uma retirada para bancar a família dele. Mas veja bem uma coisa: se você só entrega o dízimo da sua retirada, no final do ano você faz um levantamento, quanto foi que a sua empresa lucrou. E do que a sua empresa lucrou, você entrega o dízimo a Deus. Agora, se você faz um levantamento todo mês, entrou tanto na minha empresa, saiu tanto, você quer já entregar o dízimo de uma vez, você entrega no final do ano, você está tranquilo, você não tem que entregar no final do ano, dízimo do ano inteiro, você está entregando mensalmente. Porque tem empresário que, tem uns empresários meio esquisitos. Fui em Campinas uma vez, estava pregando lá, falando sobre dízimo para empresário, lá na Central. Aí quando eu desci, o empresário chegou para mim e falou assim: eu entrego o dízimo, eu entrego o meu dízimo, empresa não, eu sou crente, a empresa não é crente. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu entrego o dízimo da minha retirada. Como é que eu vou entregar o dízimo da empresa? A empresa não é crente. Eu falei: a sua empresa não é crente não? Eu falei: então separa, julgo desigual não dá certo não. Luz com treva não dá certo, é luz com luz. Eu falei: de quem é a sua empresa? É de Deus ou do diabo? Você está administrando uma empresa demoníaca? Aí eu falei: irmão, para cima de mim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Dízimos, ofertas. Salomão diz: faça isso, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Abel entendia isso perfeitamente.
Abel, das melhores partes, ele separava as primícias e oferecia a Deus. A história de Abel ecoa até os nossos dias. Diz a Bíblia que Deus agradou-se de Abel e da sua adoração como oferta. E Deus desagradou-se de Caim e da sua oferta. Por quê? Deus vê o que está no meu e no seu coração. Por que eu vou ser dizimista? Por que eu vou ofertar? Eu vou ser dizimista porque eu vou ganhar mais? Está errado, então para de entregar dízimo. Essa não é a motivação. Por que eu vou ser ofertante? É porque eu vou crescer? É por isso? Não, essa não é a motivação. Eu vou dar porque Deus deu. E eu vou devolver o dízimo porque Deus me manda fazer assim. Eu vou obedecer. Palavra-chave em toda a Bíblia Sagrada chama-se obediência. Palavra-chave em toda a Bíblia. E a palavra-chave no Velho Testamento é prosperidade. Precisamos entender isso. Quando nós oferecemos e devolvemos para o Senhor aquilo que nós temos de melhor. Eu não preciso dizer para vocês, e vários aqui já têm essa experiência, que se nós, na nossa insignificância, nós oferecemos o que nós temos de melhor para Deus, o que é que Deus não vai fazer conosco? Aqueles que dizem assim, pastor Ivonildo, eu já estou cansado dessa história, dessa conversa de dízimo, porque eu sei muito bem, não, já sei, dízimo fala muito na lei. O dízimo, ele é comentado muito no Velho Testamento. Eu quero te fazer uma pergunta em cima dessa sua colocação, se esta é a sua colocação. Porque o dízimo fala muito no Velho Testamento. Velho Testamento faz parte da Bíblia ou não? A Bíblia é composta de quantos testamentos? 2. Se eu disser para você que eu só acredito na Bíblia, no Novo Testamento, eu creio na Bíblia? Eu estou dizendo que eu creio no Novo Testamento. Se eu disser para você que eu só creio no Velho Testamento, eu estou dizendo para você que eu não creio na Bíblia. Estou dizendo para você que eu creio no Velho Testamento. Na Bíblia não. A Bíblia é o casamento do velho com o novo. O velho veio preparar o novo, para a chegada do novo. Quando eu digo que eu não acredito no dízimo, porque o dízimo não fala no Novo Testamento, você acha que não fala? Então, você tem que dizer assim, que eu vou procurar uma igreja que só acredita no Novo Testamento. Porque você está dizendo que você não crê na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que ainda que você acreditasse assim, então, se você só crê no Velho Testamento, não, você só crê no dízimo, porque não crê no dízimo porque ele só está abordado, só está comentado no Velho Testamento, como é que você me explica então algumas coisas? Primeiro, o Velho Testamento fala de dízimo e aí você não aceita, né? Mas você aceita o Salmo 23, está no Velho Testamento, né? Você fala sempre bonitinho para os seus filhos, vamos decorar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está no Velho Testamento. Quando o bicho está pegando sua casa, você corre para o Salmo 91, está no Velho Testamento. Você conta para os seus filhos e netos a linda história da travessia do Mar Vermelho, está no Velho Testamento. Você conta para os seus filhos e até lá na faculdade, você até bateu um papo com o professor dizendo que a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, atesta, afirma de que um dia um homem parou o sol e a lua. Está no Velho Testamento, livro de Josué. E o restante, que deu quase que um dia, que é a ausência, diz que na história do tempo há uma ausência de quase 24 horas. Quando você pega a história de Josué com a história de Isaías, você vai ver que nesses dois textos, você encontra essa ausência do tempo e que os cientistas têm que engolir. Mas está no Velho Testamento. Você fala para os seus filhos que nós somos obra da criação de Deus.
Porque no Velho Testamento fala que Deus criou o homem, criou a mulher, Deus criou os animais. Não, você tem que então ensinar para os seus filhos que você veio do macaco, que sua mãe veio da macaca e que seus filhos também são todos macaquinhos. Ué, você só acredita naquilo que beneficia você? Mas ainda que só o Velho Testamento falasse sobre o dízimo, eu vou te dizer uma coisa. Se Jesus não fosse um dizimista, ele não podia ser meu salvador. Mas pastor, nunca vi no Novo Testamento falar que Jesus era dizimista. Mateus 23, Jesus ele confirma lá o dízimo, muito embora Mateus ainda já estava no período da lei. Mas eu quero te dar aqui um argumento que você nunca vai ter desculpa para dizer que Jesus não foi dizimista. Se Jesus não fosse um dizimista, preste atenção, ele seria o infrator da lei. A lei dizia que quem não entregava o dízimo era um ladrão. E quando você vê Jesus no meio dos religiosos da época, eles acusaram Jesus de muita coisa, menos de uma coisa. Eles não disseram assim, ó, ele é ladrão, ele não entrega o dízimo. Jesus era íntegro, era perfeito. E quando ele morreu, diz os evangelhos que ele morreu entre dois ladrões. Os evangelhos não falam assim, foram mortos 3 ladrões, os 2 bandidos e o do meio, outro bandido que roubava a lei, roubava o dízimo. Diz que quem estava no centro era um justo, um perfeito, o Filho de Deus. Não havia 3 ladrões lá no Calvário, haviam 2. E no meio deles, o perfeito, o justo, o Filho de Deus. Nem imposto Jesus tinha direito, precisava pagar. Ele pagava. Só para calar a boca dos insensatos. Quando houve a guerra entre Davi e Golias, foi feita uma aposta. Quem vencesse, a descendência estaria isenta de impostos. Quem foi que venceu? Davi. A descendência de Davi, Jesus é da descendência de Davi. Aí um dia alguém falou assim, vem cá, o mestre de vocês não paga imposto, não? Jesus pagava. Só que alguém queria prova. Aí o Senhor falou assim, Pedro, vai lá no mar, lança um anzol e pesca um peixe. E Pedro era um bom pescador. Primeira anzolada que ele jogou lá, pegou um peixe e falou assim, abre, aí dentro tem um dinheiro que eu guardei. Paga seu imposto e o meu. Ele não precisava disso. Ele era isento. Eu quero dizer para você que esse mar de Jesus e esses peixes continuam à sua disposição. Esse mar e esses peixes que estão nesses mares estão à minha e sua disposição quando nós andamos com Jesus e cremos na palavra dele. Esse mar nunca seca, é inesgotável. Para aqueles que acreditam nesta palavra e vivem essa palavra, não tem tempo ruim para dizer, e Deus tem que me entender agora, eu não posso dar o dízimo, esta é a hora. Você prova a sua fé para Deus, não é quando você está numa zona de conforto, não. Você prova a sua fé para Deus, é quando as coisas não vão bem. E se você acha que você não vai conseguir andar por sobre, você não vai poder andar no meio das águas. O Senhor vai fazer você andar por sobre as águas. Ele tem toda essa capacidade para fazer isso. Mas Salomão diz, você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa que, não obstante as circunstâncias e situações, você quer ser uma pessoa que não vai ter nem condições de armazenar o que Deus vai te dar? Ele diz assim, olha, aprenda a adorar a Deus com o que você tem de melhor. Não é receber no final do mês o teu salário e pagar tudo que você tem que pagar. E o que sobrar, eu vou entregar o dízimo. Recebeu? Obrigado, Senhor, pelos proventos que você está me dando esse mês.
Separa o dízimo, separa uma oferta de gratidão para Deus. Abençoa aquilo que você pôs no coração de abençoar o reino de Deus todo mês. E pede o Espírito Santo sabedoria para você administrar a parte restante. Você não vai dar conta de armazenar. É bíblico, é palavra de Deus. E eu creio nesta palavra. É um assunto que vem desde o início. Tudo começou lá no Gênesis. Deus falou para Adão e Eva, aliás, falou para Adão: coma de tudo que está aqui no paraíso. Coma de tudo, menos desse aqui. Adão comeu até o que não devia comer. Coma de tudo, menos desse. Primeira alusão ao dízimo na Bíblia. Coma de tudo, menos desse aqui. Ele comeu. Foi expulso do paraíso e morreu espiritualmente. Ele com a esposa. Por desobediência. O que tem de cristãos espiritualmente fracos e se dando mal por desobediência, por estar querendo peitar a palavra de Deus, querendo peitar autoridades de Deus que pregam seriamente esse assunto. Não estou falando desses embusteiros que aparecem por aí, ensinando tanta coisa que tem nada a ver. Como vocês já viram e já ouviram isso por aí, gente, aqui na nossa igreja o negócio aqui é o trízimo. Não existe isso. Existe dízimo. Quem quiser dar uma oferta de 10%, de 20%, de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, que dê. Deus pediu você e você pode. Amém. Estou encerrando. Samuel Colgate encerrou a vida vivendo com 10%. Entregava o dízimo 10% e entregava de oferta 80%. De tanto que ganhou. O inventor da escavadeira Caterpillar, Roberto Lee, torneou, encerrou a vida vivendo com 10%. E há um católico no Brasil, um empresário, que vive com 5%. Ele entrega 85% de oferta para a igreja católica. E entrega o dízimo ainda 10%. Vive com 5%. Ele foi entrevistado pela imprensa e tentaram chacoteá-lo, zombar dele. O jornalista falou assim: vou te fazer uma entrevista, mas eu já sei qual é a resposta. Estão dizendo por aí, estão contando por aí, que você vive com 5% e que você entrega 95% dos seus proventos para a igreja. Tá louco. Se você não quebrou, se você não quebrou, você está por quebrar. Não existe isso. E ele falou para o jornalista o seguinte: o que você ouviu é verdade. Eu vivo com 5%. Eu entrego o dízimo na minha igreja católica 10%. E 85% eu ajudo construções da igreja, eu ajudo pessoas na igreja com trabalhos terapêuticos, eu abençoo, eu ajudo pessoas lá a colocar dentes. Ele diz: eu faço isso. Ele diz: se eu vou quebrar, eu não sei. Ele diz: uma coisa eu sei, quanto mais eu dou para Deus, mais eu cresço. Um empresário católico. Quando eu li aquilo, falei: meu Deus, cadê os empresários das nossas igrejas? Que às vezes até luta para entregar o dízimo de 10%. Onde é que eles estão? Pastor Ivonildo, isso é um absurdo. Eu não acredito nessa história, não. Eu sou um homem de Deus. Eu estou com um livro sagrado na minha mão aqui. E eu vou te falar quem é esse homem. Porque tem gente que, se você não mostrar a cobra morta e o pau do lado, ele não acredita. O dono da rede de supermercados Bretas, que detém os estados de Minas Gerais e Bahia. Você põe lá na internet. Dono da rede de supermercados Bretas, entrega dízimo 95%. Está lá. Será que nós cremos nesse livro, gente? Será que nós acreditamos de fato
Se nós acreditamos, por que nós não fazemos? É claro, esse homem chegou a esse patamar na igreja católica, que ele serve a Deus lá, ele aprendeu a servir a Deus, está lá. E lá ele está entregando o dízimo. Lá ele está ofertando generosamente. Essa lição desse homem é para ensinar para mim e para você. Você que tem mais luz do que ele. Você que conhece mais a Bíblia do que ele. Você pode fazer mais do que você tem feito na igreja. Dizer, Deus, além do dízimo que é meu dever, o dízimo é meu dever, trazei, é uma ordem. Eu vou, Senhor, ser um ofertante e vou abençoar a tua casa. Com tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Porque a palavra que ecoa aqui hoje à noite é: adore a Deus. Com tudo o que você tem, tudo que a tua terra, o teu trabalho produz de melhor. Faça isso. Experimente. E você terá tanto que não será capaz de armazenar. Você recebe essa palavra para a sua vida? Eu quero orar com você agora. Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma coisa aqui hoje que eu não fiz ontem. Mas eu quero fazer isso aqui hoje à noite. Eu queria que você recebesse nesse momento um envelope que eu vou mandar colocar na sua mão. Por uma questão de educação, pegue esse envelope e ore com ele na sua mão. Converse com Deus. Deixa eu dar a explicação primeiro, depois vocês vão receber o envelope. Escute isso. Converse com Deus com esse envelope na mão. É a primeira vez que eu venho aqui nessa igreja. Eu não conheci o pastor. Conheci ele ontem, quando ele foi me buscar em Campinas. E ontem, ao chegar aqui, eu conheci aqui alguns rostos e ministrei sobre oferta e passei a palavra para o pastor. Vocês tiveram um momento de vocês da oferta normal, que vocês fazem no culto. Mas hoje à noite eu senti de fazer isso aqui. E você fique à vontade. Você vai orar com Deus. Faça a Deus algumas perguntas. Deus, por que o Senhor me separou para vir nesse seminário de finanças bíblica? Qual foi o propósito do Senhor? Se você, preste atenção, não faça nada, só escute. Não quer que você pegue dinheiro agora, nada. Primeiro você vai orar. É se Deus falar que você vai fazer. Se Ele não falar, você não vai fazer nada. Mas Senhor, por que eu estou aqui? Eu já sou dizimista. De repente, a palavra mostrou para você que você não tem sido dizimista como você deveria ser. Você entregava o dízimo do seu saláriozinho e olha lá. De repente Deus falou com você: olha, está acabando setembro esse ano, eu recebi uns 2, 3 dízimos seu. Cadê os dízimos de janeiro, fevereiro, março, abril? Ficaram para trás? Como é que fica isso? As ofertas missionárias que você prometeu. O convívio que eu estou tendo com o pastor de vocês, uma coisa que eu estou observando, ele respira missões. Ele fala de missões o tempo todo. Ele ama missões. E ele tem chamado você a ser um parceiro da obra missionária. E você prometeu abençoar a obra missionária, e você parou pelo caminho, e Deus falou com você: opa, eu não pedi você para fazer nenhum compromisso com missões, você fez. Eu quero a oferta de missões. Os missionários dependem dessa oferta. De repente, você está perguntando: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Talvez Deus trouxe você aqui porque Ele está querendo ensinar você a ser uma pessoa generosa. Ofertante, às vezes você até é, mas generoso não. O ofertante até que ele dá alguma coisa, mas com generosidade não. Às vezes ele até oferta, mas não com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não é com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Lembra a história daquele moço desempregado lá de Goiânia? O Deus dele está aqui hoje à noite.
Eu quero que você ore com esse envelope dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou cansado, eu não estou satisfeito com o meu estilo de vida. Eu acho que eu posso produzir mais. Eu acho que eu posso ter um emprego melhor. Eu acho que eu posso ter uma empresa melhor. Eu acho que eu posso ter mais empregados. Eu acho que eu posso ter uma renda maior. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo. Ele vai falar com você, como eu sei que ele falou enquanto eu estava pregando. E ao orarmos, você pergunta para ele: Senhor, o que daquilo que o Senhor tem me dado, o Senhor quer que eu faça uma oferta hoje como semente para a minha vida? Dá uma guinada. Dai e ser-vos-á dado. Jesus nos desafia isso. O que é que o Senhor quer? Qual é a semente que o Senhor quer? Aquele que Deus falar ao seu coração, que você pode fazer como uma oferta de semente, escute isso, olha para mim. Esse envelope aí é exatamente para isso. Você vai escrever nesse envelope seu nome, como semeador, seu nome. O que Deus falar que você pode oferecer para abençoar a obra dele, você vai receber uma caneta junto. Você vai escrever seu nome. Você vai escrever o que Deus está te pedindo, porque às vezes o que Deus está pedindo você nem tem aqui na igreja. Você quer dar uma oferta, não tem aqui, não trouxe cheque, não trouxe cartão, porque também a igreja também não tem máquina, mas você quer dar uma oferta e você não tem aqui. Você escreve seu nome, escreve o que você vai dar, o valor, escreve a data que você vai entregar. Domingo que vem é 1º, vai entregar domingo que vem no próximo culto, põe dia 1º/10. Mas o envelope, escute isso, você não vai levar para casa. Eu queria que aquele gasofilácio que está lá na entrada fosse colocado aqui para mim, à frente agora. O gasofilácio. Eu queria trabalhar com gasofilácio hoje. Queria que ele viesse para cá. Então você vai pegar esse envelope e vai depositar no gasofilácio. Vai ser um selo, uma aliança. Porque quando você pega o envelope, mas pastor, eu vou colocar meu nome nesse envelope e vou escrever algo que eu vou dar, mas o envelope vai estar vazio. Engano você. Quando você escreve no envelope seu nome, e quando você escreve o que você vai dar para Deus, e a data que você vai dar, e você deposita no gasofilácio, no mundo espiritual está selado, está confirmado. A sua oferta já está ali dentro. Deus acredita em você. Ele sabe que você não vai dar tombo nele, porque você tem caráter. Você cumpre o que você promete. Então nós vamos orar nesse instante. Fecha seus olhos, por favor. Depois nós vamos cantar. Agora nós só vamos adorar com as ofertas. Tá bom? Depois a gente canta. Esse é o momento da igreja. Momento da igreja. A igreja tem que estar com as mãos livres agora. Desocupadas. Para poder toda a igreja participar desse momento. Todos que chegaram aqui, que sentem de Deus. Se você, depois de orar, não sentir de fazer nada, fique à vontade. Deixa o envelope no banco e acabou. A vida é sua. Agora, lembre-se de uma coisa. Não reclame depois. O recado foi dado. Só quem colhe é quem semeia. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, ontem e hoje, o Senhor me trouxe aqui na cidade de Itatiba. Essa igreja aqui, o Senhor tem confiado nas mãos do teu servo, pastor Donizete, e a pastora Regina. E eu cheguei aqui, Senhor, e abri a boca e falei o que o Senhor me mandou falar. Ontem o Senhor me conduziu a falar sobre o princípio da generosidade. O Senhor nos ensinou ontem que só quem progride na vida são generosos. São os que não são apegados com bens, com dinheiro e com nada dessa vida. Os que crescem, os que avançam, segundo o que nós aprendemos ontem, são os doadores por excelência. E hoje nós aprendemos, no mesmo livro da tua palavra, o livro de Provérbios, com um homem que prosperou muito, nosso irmão Salomão. Um homem que, segundo a tua palavra,
Nenhum rei antes nem depois teve tanto como ele. Porque ele viveu os princípios que o seu pai Davi, que era um homem fiel e generoso com o Senhor, ele praticou e ele seguiu o exemplo do seu pai. E hoje a tua palavra nos ensinou através de Salomão, que como o Senhor fica feliz quando o Senhor vê filhos honrando o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Uma experiência que eu já vivo há 49 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu aprendi sobre o princípio do dízimo. E eu nunca, nesses 49 anos depois, deixei um dízimo para trás. Mesmo quando fiquei 4 anos no deserto espiritual, na minha adolescência. Mandava o dízimo para a igreja. Não ficava com ele, porque eu tinha temor do dízimo. Eu aprendi que o dízimo é santo, que o dízimo é sagrado, que o dízimo não pode ser negociado, que o dízimo não pode ser administrado por nenhum membro. Eu não posso estar entregando o dízimo onde eu quero, mas eu tenho que devolver onde eu congrego, onde eu sou membro, onde eu sou alimentado espiritualmente, onde eu sou cuidado por um pastor. E hoje nós aprendemos: adore a Deus com o melhor que o seu trabalho te dá. Faça isso, experimente, e você terá tanto que não será capaz de armazenar. Deus, levanta novos dizimistas nessa noite, nessa igreja, em nome de Jesus. Dizimistas autênticos, íntegros, fiéis ao Senhor. Levante nessa igreja ofertantes generosos. Enquanto eu estou, ó Deus, aqui pedindo por esses dizimistas e ofertantes, eu pedi ontem que a igreja trouxesse pedidos de oração. Eu pedi que a igreja trouxesse alvos, projetos e sonhos para colocar diante do Senhor. Independente desses papéis estarem nas minhas mãos ou não, eu quero remeter agora todos esses pedidos desses teus filhos que estão aqui agora, em o nome de Jesus, na tua presença. O Senhor tem conhecido o sonho dessa irmã. O Senhor tem conhecido o sonho e os projetos do coração desse irmão. E o Senhor sabe de alguns aqui que estão passando por momentos difíceis. Alguns precisando de um emprego. Alguns precisando de uma injeção no trabalho, na empresa. Ó Deus, levante a tua mão de poder e graça nesta noite. Só ergue o coração desse homem. Só ergue o coração desta mulher. Injeta fé no coração dos teus filhos agora, meu Pai, em nome de Jesus. Abra portas, janelas, meu Pai, para provações em concursos, para questões que estão amarradas, ó Deus, na justiça, ó Deus, por anos. Senhor, libera da graça, em nome do Senhor. Negócios que estão empacados, que não conseguem fechar. Pai, quero negócios abençoadores para os teus filhos, em nome de Jesus. Saúde plena, física, emocional, espiritual. Relacionamentos que estão minguados, morrendo. Senhor, traz vida hoje à noite, em nome de Jesus. Oh Pai de amor, espírito de enfermidade que tem assolado pessoas aqui nessa igreja, em o nome de Jeová Rafa, vai embora, vai embora, vai embora, em o nome de Jesus. E ó Deus, sopra no coração de cada um aqui o espírito da gratidão. Ser dizimista é ser grato, ser ofertante é ser grato, ser generoso é ser grato,
É ser grato a esse Deus que nos dá o ar para respirar, nos dá o pão de cada dia, nos dá uma casa que nos abriga do sol, da chuva, do vento. Oh Deus, dá-nos gratidão. Ensina-nos que nós não fazemos mais do que devemos fazer. E a tua palavra nos diz que mesmo quando nós fazemos, ou quando fizermos tudo direitinho, nós vamos receber um diploma de servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos fazer. Permita-nos ir além, Senhor. Permita-nos ir além. Revela o coração desse homem agora, dessa mulher, que o Senhor tem abençoado tanto, para colocar dentro desse envelope, mais do que uma semente, mais do que uma oferta, colocar gratidão, colocar coração, colocar o melhor que cada um pode te dar. Nós assim oramos agradecidos, crendo no restante do versículo, que nós teremos tanto, que nós iremos ter tanto, que nós não vamos dar conta de armazenar, porque assim diz o Senhor. Abençoa o ofertante, abençoa o dizimista. Assim oramos, com ações de graças, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.